Você já percebeu como o medo do futuro consegue roubar a paz do presente antes mesmo que o amanhã chegue? É como se a mente começasse a criar cenários, diálogos, perdas e fracassos que ainda nem aconteceram. E mesmo assim, o coração reage como se tudo já fosse real. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Uma ansiedade silenciosa, um aperto no peito quando pensa no que pode acontecer, uma preocupação constante que não te deixa descansar. E o mais difícil é que ninguém vê. Por fora, você continua firme. Por dentro, a mente não para. Mas e se eu te disser que Jesus falou diretamente sobre isso? Não como alguém distante, mas como alguém que entende o peso das incertezas, das contas, das decisões, das notícias que assustam. Quando ele disse, não se preocupem com o amanhã, em Mateus 6,34, ele não estava ignorando os problemas. Ele estava revelando uma chave espiritual poderosa contra a ansiedade, contra o pânico e contra esse medo do futuro que paralisa. E talvez você tenha lido esse versículo muitas vezes, mas nunca tenha percebido o que realmente está escondido ali. Porque o medo do amanhã não começa no futuro, ele começa na imaginação. E quando a imaginação não é guiada pela fé, ela se torna combustível para a ansiedade. Você começa a projetar perdas, fracassos, rejeições e, sem perceber, passa a viver emocionalmente dentro de um amanhã que ainda nem chegou. E isso cansa, isso desgasta, isso rouba a confiança em Deus. Mas existe algo nesse ensinamento de Jesus que muda completamente a forma como você enxerga o futuro. Algo que transforma preocupação em confiança, ansiedade em fé prática, medo em entrega. E antes de avançarmos, eu quero que você pense com sinceridade. O que mais tem tirado sua paz quando você pensa no amanhã? Porque é exatamente aí que essa palavra começa a agir. Agora deixa eu te dizer algo que pode parecer estranho à primeira vista. O problema talvez não seja o tamanho do que pode acontecer amanhã, mas a forma como você está tentando controlar o que ainda não chegou. Isso é contraintuitivo, porque a gente aprende que se preocupar é sinal de responsabilidade, que pensar em tudo que pode dar errado é uma forma de se proteger. Só que, espiritualmente falando, preocupação excessiva não é proteção, é peso desnecessário. Jesus não disse ignore o amanhã. Ele disse não se preocupem com o amanhã. Existe uma diferença profunda aí. Planejar é sabedoria. Viver ansioso é desconfiança disfarçada de prudência. E quando ele fala isso em Mateus 6,34, ele está ensinando uma verdade espiritual poderosa. O amanhã não precisa da sua ansiedade para acontecer. Ele precisa da sua confiança em Deus. Talvez você esteja tentando resolver hoje problemas que ainda nem existem, criando estratégias para crises que talvez nunca venham, ensaiando diálogos que podem jamais acontecer. E enquanto isso, o seu coração vai ficando cansado, sua mente vai ficando acelerada, e sua fé começa a ser substituída por controle. Mas a fé verdadeira não é controlar o futuro, é descansar em quem já está nele. Percebe como isso muda tudo? O medo do futuro começa a perder força quando você entende que Deus já está no amanhã antes de você chegar lá. Ele não será pego de surpresa. Ele não será desorganizado. Ele não estará improvisando soluções. E se ele já está lá, por que você precisa carregar hoje o peso de algo que ainda está nas mãos dele? A ansiedade tenta te convencer de que, se você soltar, tudo vai desmoronar. Mas a verdade contraintuitiva é outra. Quando você solta nas mãos de Deus, você finalmente encontra paz. E talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas uma mudança de perspectiva espiritual. Porque quando essa verdade entra no coração, algo começa a se alinhar por dentro. E é aí que a transformação realmente começa a acontecer. Imagina a sua mente como um quarto com a luz acesa e a porta aberta, no meio da noite. Qualquer barulho vira ameaça. Qualquer pensamento vira um sinal. E aí você tenta dormir,
mas a cabeça não desliga, porque parece que tem alguém passando o tempo todo no corredor. Só que o corredor não é real. É o futuro que você está criando dentro de você. Um futuro cheio de e se, cheio de possibilidades, cheio de medos que ainda nem aconteceram. E quanto mais você fica ali, tentando vigiar tudo, mais cansado você fica e menos paz você sente. Agora pensa numa outra imagem. Você segurando uma mochila pesada com o nome Amanhã escrito nela, e você carregando essa mochila hoje. Você acorda com ela, trabalha com ela, anda com ela, deita com ela. E o pior, você nem percebe o quanto ela está te curvando, porque virou normal. Só que Jesus olha para você e diz com calma, como quem conhece o peso que você está carregando: não se preocupem com o amanhã. Como se ele estivesse dizendo: filho, essa mochila não é sua, me entrega. Porque é exatamente isso que a ansiedade faz. Ela te dá a sensação de que você precisa estar pronto para tudo, mas na prática ela te rouba o hoje. E sabe o que é mais forte nessa metáfora? É que, quanto mais você aperta essa mochila, mais ela parece pesada. Quanto mais você tenta controlar o que vem, menos controle você tem de você mesmo. E aí você começa a viver no modo sobrevivência espiritual, sem perceber que Deus está te chamando para viver no modo confiança. E quando a gente traz Mateus 6,34 para dentro dessa imagem, fica impossível não sentir. Jesus não está te mandando ser irresponsável. Ele está te chamando para uma vida onde o coração não precisa ficar em alerta o tempo todo, onde o amanhã não dita o seu humor, onde o medo do futuro não decide a sua paz. E é aqui que uma coisa começa a acontecer por dentro, porque existe um jeito simples e profundo de tirar essa mochila das costas. Não com força, mas com entrega. Não com luta, mas com oração. E é exatamente aí que a gente vai entrar agora. Então, deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera. E se a sua ansiedade não estiver pedindo controle, mas entrega? Porque a gente foi ensinado a reagir ao medo do futuro, tentando prever tudo, organizar tudo, antecipar tudo. Só que Jesus, em Mateus 6,34, não manda você calcular o amanhã, ele te convida a confiar. E essa é a grande troca que quase ninguém percebe. Você chega diante de Deus com preocupação e ele te oferece paz. Você chega com o coração acelerado e ele te oferece descanso. Você chega com 1000 cenários negativos na cabeça e ele te entrega uma presença que acalma. Mas essa troca só acontece quando você decide soltar. E aqui está o ponto mais profundo. Oração não é só falar com Deus. Oração é transferência de peso. É como se você dissesse: Pai, isso está me consumindo. E Deus respondesse: então, deixa comigo. Só que enquanto você continua segurando o medo do amanhã com uma mão e orando com a outra, a troca não acontece por completo. A paz não entra porque o controle ainda não saiu. E é aí que muita gente se frustra espiritualmente. Ora, mas continua ansiosa. Pede, mas continua preocupada. E começa a achar que a fé não funciona, quando na verdade ainda não fez a entrega total. Percebe como isso muda tudo? Não é sobre eliminar pensamentos à força. Não é sobre fingir que o futuro não existe. É sobre escolher conscientemente confiar no caráter de Deus mais do que nos seus próprios cenários mentais. É dizer: eu não sei o que vem amanhã, mas sei quem vai estar lá. Isso é fé prática. Isso é confiar no amanhã. Isso é sair do pânico e entrar na confiança. E quando essa troca começa a acontecer de verdade, quando o pedido vira entrega e a entrega vira paz, algo muda dentro de você. A respiração desacelera, o coração encontra estabilidade, a mente que antes corria começa a caminhar. Não porque o problema sumiu, mas porque a presença de Deus ficou maior do que o medo. Só que existe um detalhe bíblico que revela como essa troca funciona na prática, numa situação real, com alguém que também enfrentou incertezas sobre o futuro. E quando a gente olha para esse exemplo, a promessa deixa de ser teoria e começa a virar vida de verdade. Então deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera.
E se a sua ansiedade não estiver pedindo controle, mas entrega? Porque a gente foi ensinado a reagir ao medo do futuro, tentando prever tudo, organizar tudo, antecipar tudo. Só que Jesus, em Mateus 6,34, não manda você calcular o amanhã. Ele te convida a confiar. E essa é a grande troca que quase ninguém percebe. Você chega diante de Deus com preocupação e Ele te oferece paz. Você chega com o coração acelerado e Ele te oferece descanso. Você chega com 1000 cenários negativos na cabeça e Ele te entrega uma presença que acalma. Mas essa troca só acontece quando você decide soltar. E aqui está o ponto mais profundo. Oração não é só falar com Deus. Oração é transferência de peso. É como se você dissesse: Pai, isso está me consumindo. E Deus respondesse: então deixa comigo. Só que enquanto você continua segurando o medo do amanhã com uma mão e orando com a outra, a troca não acontece por completo. A paz não entra porque o controle ainda não saiu. E é aí que muita gente se frustra espiritualmente. Ora, mas continua ansiosa. Pede, mas continua preocupada e começa a achar que a fé não funciona, quando, na verdade, ainda não fez a entrega total. Percebe como isso muda tudo? Não é sobre eliminar pensamentos à força. Não é sobre fingir que o futuro não existe. É sobre escolher, conscientemente, confiar no caráter de Deus mais do que nos seus próprios cenários mentais. É dizer, eu não sei o que vem amanhã, mas sei quem vai estar lá. Isso é fé prática. Isso é confiar no amanhã. Isso é sair do pânico e entrar na confiança. E quando essa troca começa a acontecer de verdade, quando o pedido vira entrega e a entrega vira paz, algo muda dentro de você. A respiração desacelera. O coração encontra estabilidade. A mente, que antes corria, começa a caminhar. Não porque o problema sumiu, mas porque a presença de Deus ficou maior do que o medo. Só que existe um detalhe bíblico que revela como essa troca funciona na prática. Numa situação real, com alguém que também enfrentou incertezas sobre o futuro. E quando a gente olha para esse exemplo, a promessa deixa de ser teoria e começa a virar vida de verdade. Agora deixa eu te levar para uma cena que talvez você já tenha lido, mas talvez nunca tenha sentido. Jesus está ensinando sobre ansiedade, sobre preocupação com o amanhã, sobre medo do futuro. E é exatamente em Mateus 6,34 que ele diz: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Mas percebe uma coisa? Ele não fala isso para pessoas que estavam tranquilas. Ele fala para gente comum, pressionada, vivendo sob opressão romana, com contas, impostos, insegurança, incerteza. Gente como eu e você. E antes desse versículo, ele aponta para os pássaros do céu. Você já pensou nisso com calma? Os pássaros não armazenam em celeiros, não têm garantias financeiras, não controlam o clima, mas acordam e vivem, não porque o mundo é seguro, mas porque Deus sustenta. Jesus estava dizendo: o Pai que cuida deles, cuida de você também. Isso não é poesia bonita, é uma declaração espiritual sobre provisão, confiança e dependência. E se a gente for ainda mais fundo, lembra dos discípulos no barco em meio à tempestade? O vento forte, as ondas batendo, o futuro incerto ali diante deles. Eles entram em pânico e Jesus está dormindo. Dormindo. A tempestade não era pequena, mas a confiança dele era maior. Quando eles acordam Jesus desesperados, ele não pergunta sobre a força do vento. Ele pergunta sobre a fé deles. Percebe a virada? O problema não era o amanhã incerto, era o coração inquieto. Essa é a conexão do texto à vida. O medo do futuro não é novidade. A ansiedade não começou na nossa geração, mas a resposta continua a mesma. Confiança no caráter de Deus. Entregar o controle, trocar pânico por oração. Não é ignorar a tempestade, é reconhecer quem está no barco. E talvez hoje você esteja exatamente assim. Dentro de um barco balançando, com pensamentos acelerados, imaginando cenários, tentando prever o que ainda nem aconteceu. Só que a presença de Deus
continua ali. E quando essa verdade deixa de ser apenas um versículo conhecido e começa a virar prática diária, algo começa a mudar dentro de você. E aqui entra uma quebra de crença que quase ninguém fala com clareza. Porque quando o medo do futuro aperta, a gente acha que precisa fazer uma oração perfeita. A gente acha que precisa escolher as palavras certas, falar bonito, ter força espiritual, sentir fé no corpo inteiro, como se Deus só ouvisse quando a gente está bem. E aí, justamente no dia em que a mente mais grita, a gente trava. Porque parece que até para orar você precisa estar forte. Mas a verdade é o contrário. A oração mais poderosa quase sempre nasce quando você não tem força nenhuma. Quando você só consegue dizer, Deus, eu não aguento. E isso já é oração. Quando você fala, Pai, eu estou com medo do amanhã. Isso já é entrega. E sabe por quê? Porque Deus não se impressiona com performance. Ele se move por sinceridade. Talvez você esteja esperando a ansiedade passar para então orar com calma. Só que é justamente na ansiedade que a oração começa a funcionar. Porque oração não é prêmio para quem está em paz. Oração é caminho para quem está em guerra por dentro. É por isso que Jesus, em Mateus 6, não manda você resolver o amanhã. Ele puxa você de volta para o hoje. Um passo, um fôlego, uma entrega. É quase como se ele dissesse, você não precisa controlar o futuro, você só precisa voltar para mim agora. E deixa eu te dizer algo bem direto, olhando nos seus olhos, como quem fala com alguém que ama. Se a sua cabeça está cheia de pensamentos, você não precisa esvaziar para orar. Você só precisa transferir. Em vez de ficar carregando sozinho, você derrama. Em vez de ficar repetindo cenários, você entrega. Em vez de tentar prever tudo, você confia. Oração simples é isso. Pegar o peso que está esmagando por dentro e colocar nas mãos de Deus, mesmo tremendo. E quando você faz isso, acontece uma coisa muito sutil. O coração começa a desacelerar. A respiração muda. A mente não desliga de uma hora para outra, mas ela para de te dominar. Porque agora existe uma presença maior dentro de você. E é exatamente por isso que, no próximo momento, eu quero fazer com você do jeito mais simples possível. Uma oração guiada, frase por frase, para você literalmente sentir esse peso saindo, como se o seu coração aprendesse a descansar enquanto ainda é dia. Então agora, eu quero que você não apenas escute, eu quero que você participe. Se puder, feche um pouco os olhos. Se não puder, apenas respire fundo comigo. Porque essa não é só mais uma oração, é um momento de entrega real, de fé prática, de confiança no amanhã. Eu vou dizer uma frase, e você repete aí, do seu jeito, com a sua voz, talvez até em silêncio, mas com o coração aberto. Diga assim, Pai, eu entrego a Ti o meu amanhã. Repita, eu não quero mais viver preso ao medo do futuro. Agora diga, eu coloco nas tuas mãos cada preocupação, cada pensamento acelerado, cada cenário que me assusta. Respira, devagar. Diga, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, como está escrito em 1 Pedro 5,7. Repita, eu confio que o Senhor cuida de mim, mesmo que a sua fé esteja pequena. Diga assim, mesmo com medo, eu escolho confiar. Agora vamos mais fundo. Diga, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o Senhor já está lá. Repita, o amanhã não está solto, ele está nas mãos de Deus. Sinta isso, não como uma frase bonita, mas como uma verdade espiritual entrando dentro de você. Diga, eu libero o controle. Repita, eu descanso na tua presença. Agora diga, troca a minha ansiedade pela tua paz. E novamente, troca o meu medo pela tua confiança. Talvez sua mente ainda esteja tentando correr. Então diga, silencia os pensamentos que não vêm de ti. Repita, guarda minha mente e meu coração. Diga, eu não vou me preocupar com o amanhã, porque o Senhor sustenta o meu hoje. E enquanto você fala isso, percebe como algo muda? Não é mágica,
é fé ativa, é oração simples, é confiança construída frase por frase. É você aprendendo a confiar no amanhã enquanto vive o hoje, exatamente como Jesus ensinou. Agora fica comigo, porque no próximo momento nós vamos declarar algo com mais força, com mais autoridade espiritual. Não apenas como quem pede, mas como quem crê. E isso pode mudar completamente a maneira como você encara o futuro a partir de agora. Agora presta atenção no que nós vamos fazer, porque existe um momento na oração em que a gente para de apenas pedir e começa a declarar. E quando você declara com fé, com convicção, algo muda dentro de você antes mesmo de mudar ao seu redor. Então não repita como quem está distraído. Repita como quem está tomando posse espiritual da paz que Deus prometeu. Diga com firmeza: eu não serei governado pelo medo do futuro. Diga: o meu coração não será dominado pela ansiedade. Diga: eu escolho confiar no amanhã porque Deus já está nele. Percebe a diferença? Quando você declara, você está alinhando sua mente com a palavra. Você está dizendo para os seus pensamentos acelerados que eles não têm mais autoridade sobre você. Você está dizendo para o medo que ele não decide mais o rumo da sua vida. E isso é poderoso. Agora declare: a paz de Deus guarda a minha mente. Declare: a presença de Deus sustenta o meu hoje. Declare: o amanhã não me assusta, porque eu não caminho sozinho. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, mesmo que as contas ainda estejam ali, mesmo que as incertezas ainda existam, declare: eu confio mesmo sem ver. Eu descanso mesmo sem entender. Eu sigo mesmo sem ter todas as respostas. Sente como isso fortalece sua fé? Isso é maturidade espiritual sendo construída. Isso é oração ativa. Isso é você assumindo uma postura de confiança no amanhã em vez de viver preso ao medo do futuro. Agora declare algo ainda mais profundo. Eu entrego o controle a Deus. Eu libero a necessidade de prever tudo. Eu abandono a preocupação excessiva. Eu aceito viver um dia de cada vez. Como Jesus ensinou, eu escolho viver Mateus 6,34 na prática. Talvez sua mente queira voltar a correr. Então declare novamente: meus pensamentos estão sob a autoridade de Cristo. Minha ansiedade não define quem eu sou. A paz é maior que o medo. A fé é maior que a dúvida. A esperança é maior que qualquer cenário incerto. E enquanto você declara isso, algo começa a se reorganizar por dentro. Porque a fé cresce quando é falada. A confiança se fortalece quando é afirmada. E o coração se alinha quando a boca professa aquilo que a palavra já declarou, mas não para aqui. Porque existe uma forma prática de viver essas declarações no seu dia a dia, de transformar essa oração em atitude concreta, de fazer com que essa confiança no amanhã se torne um hábito espiritual diário. E é exatamente isso que nós vamos começar a construir agora. Agora presta atenção no que nós vamos fazer. Porque existe um momento na oração em que a gente para de apenas pedir e começa a declarar. E quando você declara com fé, com convicção, algo muda dentro de você antes mesmo de mudar ao seu redor. Então não repita como quem está distraído. Repita como quem está tomando posse espiritual da paz que Deus prometeu. Diga com firmeza: eu não serei governado pelo medo do futuro. Diga: o meu coração não será dominado pela ansiedade. Diga: eu escolho confiar no amanhã porque Deus já está nele. Percebe a diferença? Quando você declara, você está alinhando sua mente com a palavra. Você está dizendo para os seus pensamentos acelerados que eles não têm mais autoridade sobre você. Você está dizendo para o medo que ele não decide mais o rumo da sua vida. E isso é poderoso. Agora declare: a paz de Deus guarda a minha mente. Declare: a presença de Deus sustenta o meu hoje. Declare: o amanhã não me assusta, porque eu não caminho sozinho. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, mesmo que as contas ainda estejam ali, mesmo que as incertezas ainda existam, declare: eu confio, mesmo sem ver.
Eu descanso mesmo sem entender. Eu sigo mesmo sem ter todas as respostas. Sente como isso fortalece sua fé? Isso é maturidade espiritual sendo construída. Isso é oração ativa. Isso é você assumir uma postura de confiança no amanhã, em vez de viver preso ao medo do futuro. Agora declare algo ainda mais profundo. Eu entrego o controle a Deus. Eu libero a necessidade de prever tudo. Eu abandono a preocupação excessiva. Eu aceito viver um dia de cada vez, como Jesus ensinou. Eu escolho viver Mateus 6,34 na prática. Talvez sua mente queira voltar a correr. Então declare novamente: meus pensamentos estão sob a autoridade de Cristo. Minha ansiedade não define quem eu sou. A paz é maior que o medo. A fé é maior que a dúvida. A esperança é maior que qualquer cenário incerto. E enquanto você declara isso, algo começa a se reorganizar por dentro, porque a fé cresce quando é falada. A confiança se fortalece quando é afirmada, e o coração se alinha quando a boca professa aquilo que a palavra já declarou. Mas não para aqui, porque existe uma forma prática de viver essas declarações no seu dia a dia, de transformar essa oração em atitude concreta, de fazer com que essa confiança no amanhã se torne um hábito espiritual diário. E é exatamente isso que nós vamos começar a construir agora. Enquanto você escuta tudo isso, eu quero te convidar para algo que vai além de simplesmente assistir. Eu quero que você participe, porque oração não é plateia, é comunhão. E quando a gente transforma esse momento em algo coletivo, a fé se fortalece de um jeito diferente, quase palpável. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: eu confio no amanhã. Não é só uma frase bonita, é um posicionamento espiritual. É você dizendo publicamente que não vai mais deixar o medo do futuro governar seus pensamentos. É você declarando que Mateus 6,34 não é apenas um versículo, é um estilo de vida. Talvez você esteja vivendo dias de ansiedade, talvez sua mente não esteja conseguindo descansar, talvez o medo do que pode acontecer esteja roubando sua paz hoje. Então, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa aprender a confiar no amanhã. Às vezes, uma simples oração enviada na hora certa pode ser a resposta que aquela pessoa estava pedindo a Deus em silêncio. E se você quer fortalecer sua fé diariamente, se deseja aprender a silenciar pensamentos ansiosos, confiar mais na palavra e viver uma vida de oração constante, se inscreve no canal agora. Aqui nós caminhamos juntos. Aqui nós transformamos versículos em prática. Aqui nós não ignoramos a dor, mas aprendemos a entregar tudo nas mãos de Deus. Curte esse vídeo como um sinal de que você escolhe a fé acima da preocupação. Porque cada gesto seu aqui cria uma corrente de oração que alcança pessoas que talvez nunca conheçamos, mas que precisam desesperadamente ouvir que não estão sozinhas. E continua comigo, porque ainda há algo muito importante que precisamos alinhar antes de terminar este momento de oração e confiança. Algo que vai conectar tudo isso ao próximo passo da sua jornada espiritual. Antes de você sair desse vídeo, eu preciso que você perceba uma coisa. O medo do futuro não desaparece apenas porque ouvimos uma palavra bonita. Ele começa a perder força quando decidimos todos os dias confiar no que Deus já declarou. E hoje nós alinhamos o coração com Mateus 6,34, mas existe uma dimensão ainda mais profunda dessa confiança que quase ninguém presta atenção. Porque confiar no amanhã não é ignorar responsabilidades, não é fechar os olhos para a realidade. É aprender a caminhar com Deus no presente, enquanto o futuro ainda não chegou. E talvez você esteja percebendo que o que te prende não é só a preocupação com o que pode acontecer, mas uma insegurança mais silenciosa, mais antiga, que se disfarça de prudência, mas no fundo é ansiedade acumulada. E é exatamente aí que a nossa jornada continua. No próximo momento, nós vamos entrar em algo que complementa tudo o que falamos aqui. Como fortalecer a fé quando as circunstâncias não mudam imediatamente.
Porque às vezes o amanhã não melhora de um dia para o outro, e é nesse intervalo que muitos desistem. Mas existe um segredo espiritual, uma prática de oração consistente que sustenta a mente quando os resultados ainda não aparecem. Eu quero que você permaneça comigo, porque o que vem a seguir vai aprofundar essa confiança, vai fortalecer sua fé e vai te ensinar a viver com paz, mesmo quando o cenário externo ainda parece incerto. E você vai perceber que aquilo que hoje parece um medo do futuro pode se transformar em um testemunho de crescimento espiritual. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora.